E aí, pessoal, boa noite. Olá a todos. Então, tá aqui, né? Tá aqui. Vamos ver aqui a série o que significa ter base escolar. E a série para mostrar o que realmente é ter base escolar. Então, vamos falar de um assunto, né, da base escolar, da série Base Escolar, a respeito de desafio matemático. Então tá aqui, ó, eu coloquei aqui o desafio matemático, né? Então, e aí, ó, novamente, então vamos lá. Então, o que acontece? Vamos ver aqui uma situação, né, de quando a gente olha, né, perfis, né, não fazendo uma crítica negativa, nada disso, tá? Vamos deixar bem claro. Que eu falo, quando perfis, né, de profissionais da educação, profissionais de ensino, que muitos criam perfis para divulgar questões, para fazer uma aula online, né, fazer uma aula online, que eu falo, é uma iniciativa criadora, né? É um trabalho muito bacana, muito legal que os professores fazem, sem dúvida alguma, para esclarecer a dúvida do estudante, né? E aí questões, né? São colocadas várias questões, né? Pode ser de matemática, física, química, de todas as disciplinas, né? Disciplinas escolares, história, geografia, biologia, o que mais que eu falei? Que mais falta algum, língua portuguesa, né, língua inglesa, seja o que for, né? Então é o que eu falo, é um trabalho muito bacana que muitos fazem, cada um do seu jeito de fazer, né? Cada um tem o seu estilo, né, de apresentar as suas aulas. Então, mas no meu caso, né, para quem acompanha o Espaço Docente Aprendiz, que constitui dicas de como você iniciar aula, como é que você inicia uma aula de qualidade, né? Como é que você vai iniciar uma aula fazendo duas ferramentas, que é a introdução motivacional e interdisciplinaridade. A introdução motivacional é você, em vez de começar com uma aula teórica, você vai e depois ir para a aplicação. Mas o que é então a introdução motivacional? É o inverso. Primeiro você apresenta uma situação prática, antes de ir para a teoria, antes de registrar toda a teoria no quadro, para que o estudante copie, que vai servir de matéria para a prova, para estudar para a prova, tudo bem. E a interdisciplinaridade é uma ferramenta que todos os professores conhecem, você, né, interagir uma disciplina com a outra disciplina, sendo que no Espaço Docente Aprendiz, a interdisciplinaridade é exercida por um só professor. O professor, ele pode... Língua portuguesa, tá lá, ele é de língua portuguesa, mas ele pode utilizar uma situação de matemática, ou de física, ou de química, de outras disciplinas, e o que tem a ver com a língua portuguesa, né? Então, tá lá. Esse é um exemplo, tá? Então, vamos aí ver, então o assunto é sobre desafio matemático, né? Mas, então, vamos saber o que é, né? O que eu quero dizer com o desafio matemático. Então, vamos lá, vamos ver aqui. Colocando, beleza. Então tá aqui, ó. O Espaço Docente Aprendiz, né? Tá lá, ó. Aulas 100, né? Parceria aqui com Aulas 100. Aí, né? Estamos em várias redes sociais. Tá aqui, ó. Né? Várias redes sociais, né? Tá lá. Tá aqui. Então, tá aí, né? Pronto. Então, vamos ver aqui, né? Mais uma, né? Repetiu aqui, ó. E aqui temos, né, o espaço aqui, né, tá lá. Então vamos ver, né, vamos ver aqui, vamos falar aqui, vamos colocar aqui direitinho, ó, vamos lá. Aqui eu estou utilizando o recurso que né, peguei aqui a apostila, né, de matemática, tá aqui, e vamos ver aqui, vamos saber o que é isso aqui, né, tá lá. Então tá aqui, ó. Então eu coloquei assim, ó, desafio matemático. Então vamos lá. Então, quando você olha aqui a expressão, aí quando eu coloco desafio matemático, eu coloquei uma interrogação, porque eu quero fazer a seguinte pergunta. Então, é o que eu falo, né? Quando vejo expressões que são publicadas, né, nas redes sociais e considera como desafio matemático, né? Isso aqui é uma expressão numérica,
que é considerada uma expressão numérica simples, né? Isso aí, vamos dizer assim, na época atual, né? Então, e o que acontece? Quando você fala o desafio matemático, então vamos lá. Na visão do espaço docente-aprendiz, né? Então, é assim, cada um tem o seu ponto de vista, eu vou colocar o meu. Eu não considero essa expressão desafio matemático, né? Por que eu não considero essa expressão desafio matemático? Eu não considero porque essa expressão aqui, ser desafio matemático, é como se fosse uma expressão que caísse em concurso, né, dos tempos atuais. Sabe que, né, nos tempos atuais, vamos dizer, a partir do século XXI, né, estamos lidando com questões muito mais complexas do que questões que foram lá da década de 70, 80, 90, né? Então, o que acontece? No mundo atual, na época atual, essa expressão aqui, ela não pode ser considerada desafio matemático, né? Senão dá a impressão que quando vai apresentar um desafio matemático para o estudante, né, é como se você estivesse vendo uma questão assustadora, uma questão complexa, né? Porque desafio matemático, né, desafio matemático são o que a gente vê nas questões aqui de concurso, ó. Isso aqui é uma questão. Então, quando a gente vai lidar com vestibular, ou então com concursos, né, que envolvem questões complexas de raciocínio, então o desafio matemático é quando a gente fala das questões de concurso. Então, vamos dizer, se você vai colocar uma expressão numérica aqui, isso aqui é só para fazer um exercício. Isso aqui faz parte de um exercício simples. E não é considerado desafio matemático, né? Isso aí é dependendo isso é relativo. Por que eu falo isso, né? Então, quando eu coloquei aqui, ó, eu fiz aqui, né, uma afronta, né, com, vamos dizer assim, aí eu coloquei aqui, olha só que interessante. Eu coloquei assim, ó, questões de concurso da década de 80, tá lá. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que lá na década de 80, né, quando os concursos colocavam esse tipo de questão aqui, era assim, né, década de 70 e 80, na época, né, colocava assim, ó, dada a expressão aqui, isso era perguntado lá olha que coisa, né? Dada essa expressão, aí tem as opções, né? Letra A, letra B, múltipla escolha, tá lá, ó. Você tem ali a múltipla escolha, aí você resolve a expressão aqui, né? No caso, né? Essa aqui é a expressão numérica, né? Com frações, e tem as opções e você dá o resultado, né? Isso aí eu me lembro que um professor, foi até um professor de química, eu me lembro muito bem, nunca me esqueço, quando ele apresentou, porque naquela época lá, na época de ginásio, né? E hoje se chama ensino fundamental, mas na época do ginásio, muitos professores, eles abordam, dão a teoria, né, explicam a matéria e daqui a pouco falam, gente, esse tipo aqui de questão cai muito em concurso, e realmente cai. Isso para essa época da década de 80, por exemplo. Então, foi colocada essa expressão aqui, aí eu me lembro que o professor falou que ninguém acertou essa questão, né? Foi uma questão de concurso, que eu não me lembro se era uma questão que é para concurso para banco, né? Eu não me lembro. Eu só sei que, e também foi também na carreira militar, né? Exército, Marinha Aeronáutica, para aquela época. Esse tipo de questão aqui era considerado complexo, né? Então eu poderia dizer que lá na década de 70 e 80, isso aqui foi considerado desafio matemático, mas hoje em dia isso não pode ser considerado um desafio matemático. Sabe por que não? Porque esse é um tipo de expressão aqui que ele faz parte do ensino lá normal, né? Na escola. Porque isso aqui é ensinado na escola, na parte da teoria. Então, o que acontece? Vamos dizer assim, se o aluno ele está tendo uma aula sobre frações, por exemplo, frações, e usando cálculo com frações, ou cálculos com números naturais, números inteiros, né? E números com radicais, o que acontece, né? Então, são considerados exercícios simples, né? Até naquela época, né, quando as questões de concurso, quando eles abordavam esse tipo de questão, coincidiam com os livros, né, que o aluno vê na escola. Aí ele aprende isso daqui, aí quando ele vai fazer o concurso é a mesma coisa. Agora mudou. É tanto que eu coloquei aqui eu vou até eu vou pular aqui só para deixar,
que eu coloquei essa pergunta aqui, ó, o que realmente mudou? Então tá lá, então eu vou dizer o que realmente mudou, né? Então vamos dizer que, com base aqui no que eu falei aqui, né? Então vamos dizer assim que uma parte eu já respondi, quando falo o que realmente mudou. Depois eu vou colocar aqui novamente o que eu falei aqui, tá? Para completar. Então tá aí. Então, o que eu falo, naquela época ninguém acertou esse tipo de questão. Então, o que está acontecendo? Por que ninguém acertou essa expressão? Aí tem vários fatores, né? Será que foi falta de metodologia? O estudante não aprendeu bem, não entendeu a matéria, né? Então, são vários fatores. Ou não foi bem ensinado, faltou o assunto ser dado, né, em algumas escolas. Então, quer dizer, são várias causas, né? Então, enfim, tá aqui, ó. E que quando você vai resolver uma questão dessa aqui, que você tem que fazer, né, que você usa o MMC, tá lá. Que isso aqui é para fazer ver se o estudante aprendeu o quê? MMC, né? Que é um pré-requisito, ou seja, você primeiro precisa aprender MMC, que é uma base, né? É a base escolar. Para você resolver essa expressão aqui, que hoje em dia não vai ser considerado mais desafio matemático, porque o aluno, vamos dizer, ele tem que saber isso aqui. Ele está na escola, é apresentado esse assunto aqui, ele tem que saber, né? Aí, tá lá. Você usa o MMC, né? Tá lá. Diante da soma e diminuição, e que tem denominadores diferentes, né? Você usa o MMC. Você resolve o MMC, vai lá, vai fazer aquele processo, né? Coloca aqui o MMC, né? E vai multiplicando por 1, por 2, por 7, pronto. Aí vai resolver e você vai dar a resposta, tá lá. Então, agora, por que eu falei aqui que isso aqui não é mais desafio matemático? Que essa expressão aqui numérica era desafio matemático para essa época, né? Essa expressão junto com essa expressão aqui numérica, tá? Então, tá lá. Pronto. Então, vou mostrar mais questões de desafio matemático. Tá aqui, ó. Isso aqui é um desafio matemático, ó. Desafio matemático são as questões que a gente tem que trabalhar, que a gente treina, né, o estudante que vai fazer concurso, vestibular, né, e que tem que ser um treinamento a partir do ensino fundamental, né, que quando o aluno ele já aprende isso daqui, já tem que logo partir para as questões e mostrar, gente, é esse tipo de questão que cai no concurso, né, e não, alguns professores fazem isso, né, fazem com certeza, né, nas escolas, né, abordam as questões, tá? E o que o espaço docente aprendiz faz, né? Então vamos lá, vamos aqui novamente frisar, como eu sempre falo nas minhas apresentações, o que é o método do espaço docente aprendiz. Então, vamos dizer, em vez de o professor ele começar com uma aula de expressão numérica, né? Ele coloca aquelas regras todas, então vamos procurar uma questão aqui que tem mais ou menos, né, que corresponda a esse assunto aqui de expressão numérica, né? E outra coisa, expressão numérica é que se vê muito também, que pode fazer um confronto, né, com um assunto da matemática, é quando você vê na física, né? Então, vamos lá. Então, por que você aprende expressão numérica? Porque quando você vai lá na física, você encontra assuntos que você usa fórmulas, muitas fórmulas, por exemplo, quando você usa a fórmula que é da velocidade inicial, aqui, ó, mais AT, né? Que isso aqui é uma expressão geral, né, do movimento uniformemente variado. Então, quando você tem, né, essa aqui, ó, essa expressão, ó, S inicial mais V inicial vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Tá aqui, ó. Também, tá lá. Aí, porque quando você joga os números aqui no lugar das letras, vai fazendo a substituição, você vai cair numa expressão numérica, né? Deixando claro que quando você aprende na física fórmulas, muitas fórmulas, e na química também tem algumas fórmulas, você está lidando com matemática, é puramente matemática. Eu lembro disso, que foi um professor de física na época, né, que falou, gente, isso aqui é matemática, né? Nós estamos aprendendo uma matemática aplicada, tá? Então tá lá. Então, pronto, tá aqui.
né? Desafio matemático. Por isso que eu coloquei a interrogação, né? Porque não é mais desafio matemático, né? Porque isso aqui é para o aluno saber. Antes do aluno entrar para o ensino médio, né? Lá no fundamental, ele tem que já saber fazer isso aqui, né? O aluno vai para o ensino médio. Aí vamos dizer que o professor lá de matemática no ensino médio, quando ele vai iniciar a aula no primeiro dia do ano letivo, o que acontece? Ele pode pegar essa expressão aqui para ver se o aluno ele se recorda. Imagina, o aluno ele vai entrar lá no primeiro ano do ensino médio, aí você vai colocar essa questão aqui, ver para fazer uma experimentação, ver se teve base. Alguns não aprenderam e outros... vai acontecer de cada turma, 1 ou 2 ou 3 alunos, eu não sei, ou pode ser 4 ou 5, até 10 alunos todos, né? Que vai conseguir resolver essa expressão numérica aqui, né? Aí que você tem que saber a regra quando você tem, diante de uma divisão, diante de uma multiplicação, primeiro você tem que lidar com, efetuar com a divisão e a multiplicação, e depois você usa a soma ou a diminuição, né? Porque a divisão, ela prende o número com esse aqui. Na multiplicação, né? Tá lá. Mas é a mesma coisa, prende o número com esse. Mas quando você vê a divisão que vem em primeiro lugar, vamos supor se fosse a multiplicação viesse em primeiro lugar. Então, no caso aqui, a divisão está vindo em primeiro lugar. Então, se ele está vindo em primeiro lugar aqui, então você vai resolver aqui, ó. 20 dividido por 4 vai dar 5, né? Aí, tá lá. Aí você tem aqui o 10, né? E aqui você tem vezes 9. Pronto. Tá aqui, né? Tá aí, ó. Então, é o que você tem aqui. Aí, o que acontece? 10 menos 5 vezes 9. Você pode ver que a multiplicação, ela aprende esse número com esse. Então, você não pode resolver o 5 com o 10 aqui, porque você vê que o 5 ele está preso no 9 por causa da multiplicação. É o que eu falo, a divisão e a multiplicação, ela aprende um número com o outro, né? Mas por que eu fiz isso aqui primeiro? Porque primeiro é o primeiro que vier, que é a divisão, então você vai lá, 20 dividido por 4, 5, vezes 9, aí vai repetindo. Aí agora é a vez da multiplicação, ela faz a mesma coisa da divisão, ela aprende um número com o outro. Então, o 5 ele está preso com o 9, então 5 vezes 9, 45, aí vai lá, 10 menos 45 vai dar menos 35. Pronto. É isso que eu estou falando que é ter base. É isso que é ter base, né? É ter base, mas não é considerado desafio matemático mais, tá? Tá aí. Isso é o ponto de vista do espaço docente-aprendiz, né? Então, qual é o verdadeiro desafio matemático? O verdadeiro desafio matemático é você utilizar o quê? É você utilizar questões de concurso. Quando o professor ele vai iniciar, então vamos lá. Então é assim, então quando o professor ele vai iniciar uma aula, segundo a metodologia do espaço docente-aprendiz, né, a dica do espaço docente-aprendiz, ele vai utilizar um assunto prático, né? Ele primeiro começa com uma situação prática, né? E depois ele vai desenvolver a teoria, né? Então, se eu quiser dar uma aula de expressão numérica, eu primeiro vou pegar uma situação prática. Eu posso pegar uma questão de física, né? Enfim, eu posso pegar aqui da apostila aqui, né? Eu não selecionei, né? Eu não selecionei aqui quando eu fui fazer, né? Porque eu preparei aqui essa apresentação, essa live, né? Eu não me toquei, eu não escolhi aqui, né? Aí eu teria que ficar olhando aqui as páginas para poder ver qual seria uma questão aqui que tivesse assim, que seja um exemplo prático do uso da expressão numérica, né? Uma vez que o aluno ele aprende a efetuar uma expressão numérica, aí quando ele vai fazer uma questão aqui de concurso, tá aqui, ó. Aqui são as questões de concurso, tá aqui, ó, tá? E você vai encontrar muita expressão numérica quando a gente resolve. Por exemplo, tá ali, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Aproveitar aqui, ó. Assunto aqui de função do primeiro grau. E é o que você mais encontra, né? Porque você vai lidar com a função do primeiro grau. F de x igual a x mais b, né? Aí você vai fazer a substituição, né? Enfim, tá lá. Aí
Tem aqui exercícios propostos aqui, né? Por exemplo, exercícios propostos, você vê, essa aqui é uma questão, ela não é desafio matemático, porque isso aqui faz parte do exercício para o aluno treinar, se exercitar, para ele ter noção, para ele dominar o conceito de função do primeiro grau, para depois ele, uma vez dominado, ele vai pegar e vai jogar, e vai pegar aqui um concurso, uma questão de concurso, que isso aí já é sobre o comando do professor, porque o professor é que tem que pegar uma questão, ó, gente, uma vez já foi feita, agora vamos lá, vamos pegar uma questão de concurso. Então é assim que tem que fazer, porque o professor fazendo isso, ele está dando uma aula de qualidade, ele está salvando o ensino no Brasil, né? Então tá aí, ó, por exemplo, você vê que isso aqui, ó, não é uma questão de desafio matemático, porque isso aqui é uma questão que faz parte, né, do exercício comum, né? Então, se ele quiser usar um desafio matemático, ele vai pegar, por exemplo, ó, desafio matemático é isso aqui, ó, por exemplo, uma questão aqui, ó, que envolve o gráfico, tá aqui, ó. Aí, ó, adaptada do IBGE, Diretoria de Pesquisas e Coordenação de População e Indicadores Sociais. Determine com base no gráfico a esperança de vida no ano de 1995. Pronto. Então, isso aqui que é uma questão de vestibular. É um desafio matemático. É isso aqui. É pegar questões de vestibular e trabalhar. O professor, ele pode iniciar uma aula de função do primeiro grau. Eu quero iniciar uma aula de função do primeiro grau, né? Então, se eu sou um professor de matemática e se eu utilizar o método do espaço docente-aprendiz, se eu inicio uma aula de função do primeiro grau, eu vou, antes de desenvolver toda a teoria, eu vou primeiro pegar uma questão de concurso e vamos fazer. Vamos pegar mais uma questão de concurso, então eu estou utilizando o recurso questões, né, de concurso. Pronto, tá lá. Então, é isso, gente, que eu estou falando, né? Tá? Isso aqui que é o desafio matemático, tá? Então o verdadeiro desafio matemático, tá lá, são questões, né? É você pegar aquelas questões complexas, né? São as questões, né, do Enem, tá lá, né? Questões de Enem e questões de concursos, né? De outros concursos, tá lá. São questões de outros concursos, né? Tá lá. E questões de outros vestibulares, tá? Que tem universidades que fazem aqueles seus vestibulares internos, né? Então, e de outros vestibulares. Tá ali, ó. Tá lá. Pronto. Esse que é o verdadeiro desafio matemático, e não mais esse daqui. Novamente, isso aqui já foi desafio matemático lá na década de 70, década de 80, né? Quando chegou na década de 90, deixou de ser, né? Tá ali, ó. Porque você vê que a partir já da década de 90, né? Começou já a abordar questões, a complexidade foi aumentando, né? Então tá aí. E hoje você encontra questões de concurso, de Enem, vestibular, de outros vestibulares, de outros concursos. Você pode ver, aborda mais raciocínio do que, né, na parte de memorização. Então, vamos lá. O que realmente mudou? O que realmente mudou? Qual é a resposta? Imagina o professor em sala de aula, ele poder utilizar a dica, né, da apresentação que eu fiz, que eu estou fazendo aqui. Ele pode pegar, não só professor de matemática, pode ser qualquer professor, né? Pode pegar um assunto, por exemplo, de língua portuguesa, física, química, sociologia, filosofia, história, geografia, o que for, né? Ele vai, no caso aqui, desse aqui então eu estou me referindo ao professor de matemática. Ele pode pegar e falar com os alunos, né? Conversar com os alunos de uma maneira informal, no primeiro dia do ano letivo, né? Para poder fazer tipo um acolhimento, né? E aí, quando chegar nos outros dias, a partir dos dias posteriores ao primeiro dia do ano letivo, aí ele vai começar já a abordar os assuntos bimestrais, né? De acordo com o ano que está, primeiro ano, segundo ou terceiro. O que então realmente mudou? Imagina que o professor ele pergunta isso para os alunos, né? Pessoal, o que vocês acham que realmente mudou? O que realmente mudou, né? O que realmente mudou, eu vou colocar assim, ó. É a mudança relacionada à complexidade, né? Dos enunciados, né? Das questões de vestibular, né? Dos enunciados, né? Das questões
é isso que mudou, realmente. O que mudou foi isso, né? Então eu colocaria grau, né? Grau de, botar bem apertadinho aqui, ó, deixa eu ver se dá. Pronto, ó. Grau de complexidade dos enunciados das questões. É isso que mudou, né? Agora, o que não mudou é que continuam fazendo, né? Achando que essa expressão é desafio matemático, não é, né? É um puro exercício, né? Como qualquer outro, né? Só para poder exercitar a teoria, né? A definição, o conceito, né? Então, o que mudou realmente foi o grau de complexidade. Pessoal, então é isso, tá? Então é isso que eu quero, que eu quis falar, né? Na apresentação, na série, o que significa ter base escolar. Pronto, então tá aí, ó, foi mais aí uma apresentação feita e que espero que os que acompanham, né, os professores que acompanham, né, o Espaço Docente Aprendiz, né, nas redes sociais e recebo ali e-mails, né, recebo mensagens dizendo que aplicou a dica e deu certo, né? Fico muito feliz por isso, né? Cada vez mais recebendo membros, né? Professores querendo melhorar a sua qualidade da aula, tá? Enfim, então é isso, né? Então tá aí, mais essa dica aí, espero que seja útil, né? O professor quiser utilizar e mesmo que quem não for professor de matemática ou que não é da profissão, né, de docente, né, não segue a profissão docente, que possa dar a dica, né, para quem conhecer alguém que é professor, trabalha no ramo docente, né, então pode passar essa dica aqui que eu estou dando, ok? Então, valeu, um abraço e até lá.